Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Nobre, sou advogado aqui na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E estou aí para fazer uma pequena resenha da situação econômica do Rio Grande do Sul, da nossa realidade aqui em Porto Alegre, né? Haja vista que eu vejo muito pouco material sobre o nosso estado aí na internet, mas aí não tem como eu abordar o Rio Grande do Sul e a nossa capital, Porto Alegre, sem esbarrar na notícia que veio ontem da economia. O Copom elevou a taxa de juros aí, a taxa Selic, passou de 2% para 2,75% ao ano. Isso é um indicativo também como é importante a gente observar essas pequenas variações, 2,75, 2,25, isso na economia diz muito. Eu não vou me debruçar aqui sobre questões econômicas e é uma análise econômica, porque eu sou advogado, não sou economista. Tem canais que eu recomendo que fazem uma abordagem econômica mais técnica e também uma abordagem econômica fora dessa avaliação de mercado que a gente encontra aí nos meios de comunicação da grande mídia, né? Então essa taxa, a elevação dessa taxa aí, o que o governo quer é elevar, baratear o custo de empréstimos, elevar a produção. Isso é um grande incentivo à produção de bens na indústria, etc., que também vai reduzir a tomada de empréstimo, só que isso aí dispara a inflação, tá? Essa alta de juros aí vai, né, essa taxa aí reduzida, não ampliada, ela já dá um indicativo que subindo a taxa de juros a inflação vai subir também. Isso aí não tem como dissociar uma coisa da outra. Nesse tocante, nós vamos ter que conviver com valores mais elevados aí no mercado. Já está piorando. Alimentos, o combustível, a taxa de elevação do combustível todo mundo conhece, tá? Subiu e vai continuar subindo. E a hipótese de o governo ingerir isso aí é muito pequena, porque vai causar uma desarranjo o estado econômico das coisas. E se o governo atuar na canetada em relação aos combustíveis, vai literalmente causar um efeito cascata. A emenda é pior que o soneto. Tá? O PIB do Rio Grande do Sul, teve, como já foi mencionado, teve uma queda de 7% em 2020, tá? Que é a maior da série histórica. Para piorar tudo, a gente tem um problema das secas, que vão afetar aí a nossa produção rural, tá? E o que eu entendo que aconteceu é que o que eu consigo entender é que o governo fez uma aposta perigosa com toda essa política fiscal e econômica do Rio Grande do Sul. Nós apostamos que a atividade, o agronegócio ia manter o Rio Grande do Sul, e a estiagem mostrou dados preocupantes, né? Eu aprofundei a leitura aqui. A soja caiu menos 38,9%, o preço do milho menos 26,7% e o fumo teve uma queda de menos 22,7%. Tá? São números de um cenário caótico. A verdade é essa. Tá? Na indústria, todas as atividades registraram desempenho negativo em 2020. Entrando no pormenor desses números aqui,
Eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana, menos 13,7%. Construção, menos 8,1%. E a indústria de transformação teve uma queda de menos 3,9%. Tá? Esses números podem parecer ruins aqui na tela do computador, mas a realidade da pessoa que perdeu seu emprego, teve a empresa onde trabalha fechada, porque esses decretos aí saíram fechando a torta e a direita, proibiram as pessoas de produzir, de trabalhar, e o agronegócio não segurou o contexto econômico todo, porque a gente teve uma situação de estiagem. Então os acumulados da economia gaúcha são piores ainda do que se imaginava. Nessa esteira de situação caótica, o governo federal reduziu a mão de obra contratada, reduziu a produção de concurso público para contratar empregados para a máquina do Estado. Essa teve uma redução, um recuo de 42,11%, passando para um total de 79.397 para 45.976 elementos fazendo a sua atuação dentro desse meandro. Recordando que o funcionalismo público em 2020 a baixa de efetivo dentro do funcionalismo público foi de 25,5%. Funcionalismo público é um jargão legal para sinônimo de empregado do Estado, é um contratado do governo. Temporários foram 16.172, o que é uma atitude salutar do governo federal, reduzir essa mão de obra aí, contratar temporários, porque isso impacta em menos impostos, uma redução um pouco expressiva para nós no imposto que a gente paga para o governo, manter essa estrutura toda. O governo do estado do Rio Grande do Sul deveria seguir o exemplo, enxugar, reduzir o quadro de empregado do Estado e manter única e exclusivamente os essenciais. Porque nesse contexto de pandemia, o trabalhador que paga imposto, o cidadão que paga imposto, ele não está gerando lucro nenhum. Aliás, lucro já estava difícil do cidadão ter nas suas empresas, nos seus negócios, principalmente o pequeno e médio. Na atual conjuntura, eles simplesmente eu saio para conversar muitas vezes com clientes que têm pequenos empreendimentos e mal pagam água e luz. Então nessa conjuntura toda aqui, o cidadão está sendo penalizado de maneira desumana. Para piorar tudo, a Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu o leilão da CED, que estava agendado para 31 de março agora. Essa parte da CE aqui tem uma série de valores expendidos dos cofres públicos, e seria de suma importância para o governo do estado reduzir a participação da atividade estatal numa empresa que tem uma natureza eminentemente privada. A geração e distribuição de energia elétrica deveria ser algo privatizado no Rio Grande do Sul, no Brasil, porque gera lucro, mas deveria se abrir uma concorrência maior para empresas que querem gerar e distribuir energia elétrica. Isso iria iria oxigenar o setor. E por fim,
tem uma reportagem do dia 18 de março, portanto hoje, tá, que os efeitos para o produto interno bruto e a elevação da desigualdade social, tá, vão se elevar com o fechamento das escolas, nesse contexto aí da carniça que se abateu aí em 2019 sobre todos nós, tá. A avaliação é da Secretaria de Política Econômica, ligada ao Ministério da Economia, que eles elaboram e rodam o boletim macrofiscal. E aí a gente tem dados interessantes, né? Essa paralisação aí, ela vai elevar a desigualdade de renda e vai se alargar o abismo que existia entre os miseráveis, os pobres, a classe média e os elementos que têm muito dinheiro. Lembrando que o trabalhador, o cidadão contribuinte de impostos, não gerou riqueza nem para ele. Em contrapartida, o funcionário público não teve os seus vencimentos aí abalados por essa conjuntura toda, o que cria um hiato nessa equação. Como é que uma classe que não produz, que ganha do Estado, mantém os seus proventos, o seu salário, o seu soldo? Em contrapartida, o elemento que contribui, que é obrigado a pagar uma série de impostos para manter essa estrutura toda de Estado, não pôde gerar divisas para isso. Os governos estaduais que saíram fechando sem um mínimo de requisito, sem um mínimo de ciência. O que foi feito foi um alarido, né? Vamos fechar. E tocaram decretos que, ao meu ver, não são, tem o vício de inconstitucionalidade, né? E rodaram esses decretos, botaram esses decretos em valia, e os fiscais saíram fechando comércio, restaurante, né? Empresas que são quem geram divisas para o Estado. Em última análise, mataram a galinha dos ovos de ouro, porque essa política de fechamento volto a dizer, sem requisito científico algum, tá? Foi um atentado de lesa humanidade. Por quê? Porque as pessoas que efetivamente contribuem para a formação de impostos estão proibidas de trabalhar. Aqui no governo estadual, eles tiveram a brilhante ideia de postergar o pagamento do ICMS. Até agora fica incógnito como é que vai se pagar o ICMS se não circulou mercadoria, todo mundo fechado. Muito embora uma esmagadora maioria da população aí, quem pôde abrir, abriu. Objetivamente, esses decretos do governo estadual foram desrespeitados, porque salvo locais que são mais suscetíveis de fiscalização, a grosso modo por esses estados, e meu Deus, aí todo mundo ignorou essa pataquada que o governo do estado fez. Nós agora podemos nos vangloriar de criar novas façanhas, né? Conseguimos levar a histeria a um nível nunca antes visto, com supermercados tendo que vedar, lacrar, ocultar mercadoria que, segundo digamos assim, a capacidade intelectual dos nossos administradores aí, que são iluminados, o Espírito Santo deve ter
decide sobre eles, não são essenciais. Então, volto a dizer, num cenário de pandemia, o Rio Grande do Sul é um estado frio, né? No inverno é um estado que tem oscilação de temperatura muito elevada, já mostra sinais de que o outono vai vir e que o inverno se aproxima, e ao que parece vai ser bem rigoroso. E os supermercados, que em tese, supostamente, são os únicos locais que podem abrir nessa bandeira preta aí, muito embora o mercado, o comércio todo daquele jeito está funcionando, eles estão proibidos de vender roupa de cão, não é produto essencial. Daí eu me pergunto o que esses gestores aí, tem muitos deles que fazem cursos, tem diploma na parede, é tudo muito bonito na teoria, não entendo o que essa gente aprendeu da vida. Porque até onde se sabe, se tivessem estendido o horário de funcionamento ao invés de limitar, não haveria aglomeração dentro dos espaços públicos. E, não sei, mas até onde eu sei, boa parte dos recursos que vieram para ser utilizados no estado serviram para outra finalidade. Brasília mandou dinheiro para o Rio Grande do Sul e uma parte expressiva desse dinheiro foi usado para pagar os empregados do governo do estado. Então, aí a gente vê que a vontade política supera o real desejo de fazer a diferença e salvar vidas. Me parece que tudo não passa de um grande equívoco na administração da situação que a gente vive. O Rio Grande do Sul, sim, deveria começar a repensar esse suposto combate à situação da carniça e rever, porque me parece que a administração estadual e algumas administrações municipais estão diametralmente jogando contra a população. Decisivamente eles estão tomando decisões equivocadas. Isso vai abrir um fosso econômico, um buraco econômico no Rio Grande do Sul, que vai jogar centenas de milhares de pessoas na mais profunda e irrecuperável miséria. Há outro aspecto que também ninguém avaliou aí, né? Com esses índices aqui, daqui a pouco não tem mais socorro fiscal do governo federal, e isso vai impactar na segurança pública, na saúde, e talvez até venha a cura para essa carniça aí, mas se vier, o governo do estado não vai ter condições e nem o governo federal, de comprar os fármacos necessários para, digamos assim, ministrar na população e imunizar o povo. Se vier vacinas que são realmente eficazes, isso aí esse dinheiro vai fazer falta. Me parece que toda a organização dessa frente que se levantou no trato com essa situação da carniça aí foi mais política do que científica. E é claro, alguns alarmistas de plantão, né, dos dois lados, tanto dos que negam a existência da doença como aqueles que idolatram o vírus. Ninguém pensou nas consequências futuras aí. Então, meus amigos, a nossa situação é quase que catastrófica. Com esses dados da economia que hoje se apuram mais a pormenor aqui, não vejo uma saída senão repensarmos todo o nosso modelo econômico a partir daqui. Se esses dados se repetem no mundo, e o Brasil é um grande produtor de alimentos, proteína animal, se esses dados se repetem no mundo, talvez nós estejamos numa quebra de paradigma, talvez nós estejamos inseridos num contexto histórico muito similar ao que foi, por exemplo, a saída da Idade Média e o ingresso
a situação é dramática. Vamos ver o que os próximos capítulos aí nos aguardam. Já vejo que não tem muita... Ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, agradeço a todos aí que estão dando o apoio, assistindo o canal. E que Deus Nosso Senhor nos ilumine aí, porque cada dia se mostra ainda mais preocupante que o dia anterior. Isso aí, meus amigos. Muita saúde, muita força para todos nós.